Olá, um ótimo dia para você. Começamos agora mais uma Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Um bom início de semana a todos vocês. Hoje é segunda-feira, dia 12 de junho. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Destaque para o clima nos Estados Unidos, que neste momento é um fator bem mais relevante para os negócios com a soja em Chicago do que o próprio relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura daquele país. Deputado federal Evair de Mello propõe a suspensão da autorização das importações de café pelo Brasil. Por falar em café, nós vamos ver os últimos dados do Secafé, o Conselho dos Exportadores do produto, em torno das exportações brasileiras e como que deve fechar a temporada. E o estado do Paraná registra nesse último final de semana as temperaturas mais baixas do ano, abaixo de 0 grau. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora é o Agricultura BR no ar. E a gente abre esta edição com uma boa notícia para o setor produtivo de café aqui do Brasil. O deputado federal Evair de Mello, sempre muito atuante com esse setor, propôs a suspensão das normas do Ministério da Agricultura que autorizam a importação de café arábica do Peru e café conilon do Vietnã, como uma medida para proteger os cafeicultores nacionais. O primeiro passo a favor dessa suspensão já foi dado. Na última quarta-feira, dia 7, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania já aprovou os projetos do deputado. O texto agora segue para aprovação também na Câmara Federal e no Senado. E o tema soja no Agricultura BR começa trazendo os destaques do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apresentado na última sexta-feira. E como acontece desde a estreia do programa, você viu primeiro aqui no Agricultura BR. Só que esse relatório, ele tem uma situação bastante interessante. O relatório de junho e até mesmo o de julho, ele não é tão relevante assim para a produção norte-americana e, consequentemente, para os impactos daquilo que se tem sobre os negócios na Bolsa de Chicago. Tanto é que a Bolsa norte-americana, ela acabou fechando mais ou menos como abriu os negócios naquele dia. Em relação aos posicionamentos para a soja, são muito mais importantes os relatórios de agosto e setembro, quando a safra norte-americana de soja, milho, estão muito mais definidas. Entretanto, para o Brasil, em relação à temporada 16-17, já que os americanos estão na 17-18, mas em relação ao Brasil a 16-17, os números sim trouxeram fatores importantes para a soja e para a milho. Eles confirmaram uma safra maior, em linha, inclusive, com aquilo que os órgãos nacionais, os órgãos brasileiros, vinham trazendo. Vamos mostrar agora um pouco a respeito desses dados em torno do Brasil, primeiramente para a soja, já que a agricultura brasileira é o único setor que podemos dizer, usar aquela expressão, lá vem o Brasil subindo a ladeira. A agricultura sobe, então temos aí uma produção maior em relação àquilo que era esperado pelos norte-americanos. Apesar de eles trazerem também já uma expectativa em torno da temporada 17 e 18, essa temporada ainda ela está sendo vista porque tem se comprado insumos, feito essas aquisições, mas ainda longe de ter um posicionamento mais firme em torno dela. Agora 16 e 17 não. Vieram os dados em 114 milhões de toneladas, extremamente parecido com os dados da Conab e também do IBGE. Vamos aos números então? Aqui nós trazemos os dados do Departamento Americano, você já viu na última sexta-feira no Agricultura BR, mostra na cor vermelha a safra 16-17, que aqui para o Brasil é mais importante até nesse momento do que a expressão do que pode ser a temporada 17-18. Observe que ela vem subindo, você já sabia disso, e junho, que é a última coluna vermelha, de junho de 16-17, já é expressa em 114 milhões de toneladas. O posicionamento dos norte-americanos
norte-americanos em relação à produção brasileira de soja é que a 17/18 fique em 107 milhões de toneladas. Então, aqui um número que chama atenção são esses 114 milhões de toneladas de produção no Brasil, com uma situação que mostra principalmente uma produção um pouco maior no Rio Grande do Sul, mesmo com todas as chuvas que ocorreram sobre aquele estado. Em relação às exportações de soja feitas pelo Brasil, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos continua acreditando em um volume grande enviado ao exterior. Nesse relatório do mês de junho, o órgão voltou a elevar a expectativa de embarques para a temporada atual, a 16/17, e manteve o mesmo volume para a temporada 17/18, que já estava bem elevado. Vamos rever estes números então. Acompanhe comigo na sua tela, aqui nas colunas da cor em verde, você vê as projeções do órgão para os embarques de soja do Brasil na temporada atual, já na cor em vermelho para a safra que vem. Em relação à safra atual, os embarques tiveram a expectativa de volume aumentado entre maio e junho de 61 milhões e 900 mil toneladas para 62 milhões e 400 mil. Teve uma elevação significativa de 500 mil de toneladas de um mês para outro. Já em relação à temporada 17/18, o órgão continua estimando em 63 milhões e meio de toneladas o volume de soja que o Brasil vai vender ao exterior. E os números apresentados, como a gente já havia dito, pelo Departamento de Agricultura norte-americano são muito parecidos com os números apresentados um dia antes pelo IBGE e também pela Conab. Acompanhem conosco. Os números aqui estão das três instituições. Nós temos 113 milhões 920 mil toneladas estimadas pela Conab para a temporada 2016-2017. O Departamento de Agricultura norte-americano estimou em 114 milhões de toneladas e o IBGE para o ano de 2017 estimou 113 milhões 870 mil toneladas. Aqui dados muito parecidos, muito próximos em relação à produção nacional, o que mostra que se chegou a um alinhamento do que deve ter sido mesmo a safra brasileira de soja na temporada. E desde que o órgão dos Estados Unidos e a Conab divulgaram na semana passada suas novas projeções para a temporada 16/17 da soja no Brasil, os dados da Conab passaram a ficar mais interessantes para o país, porque a companhia estima uma produção levemente inferior ao que estimou o órgão norte-americano, mas um volume de exportação maior. Essa situação, portanto, é mais favorável ao sojicultor brasileiro, pois indica maior demanda e uma menor produção. A Conab, portanto, estima exportações na ordem de 63 milhões de toneladas. Já o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, como a gente já viu, em 62 milhões e 400 mil. Então, ao falarmos de soja e Brasil, temos esse cenário, um cenário no qual temos a maior produção, historicamente falando, brasileira de soja, uma comercialização baixa por conta de valores mais baixos que nós temos aqui no Brasil. A comercialização é menor frente à média dos últimos anos e também frente à temporada passada, e uma situação na qual o dólar pode apresentar oportunidades de vendas para o produtor rural brasileiro, para o sojicultor. Por que isso acontece? Por conta das movimentações, tanto internacional quanto também internas. No cenário internacional, essa semana teremos uma reunião importante do Banco Central norte-americano que deve trazer uma alta de juros. Entretanto, o próprio Banco Central norte-americano e o governo daquele país já haviam informado que teria mesmo um novo aumento em relação à taxa de juros. Então, de certo modo, isso já está precificado. Por outro lado, tem todas as questões ligadas ao governo de Donald Trump, que pode começar a sofrer pressões e até mesmo responder um processo de impeachment, e isso alteraria bastante o cenário com a moeda norte-americana. Mas isso fica no caminho ou na seara do que pode acontecer. O fator em relação ao câmbio está muito mais ligado ao Brasil e aos seus fatores políticos internos, principalmente relacionados ao governo do presidente Michel Temer. No cenário internacional, o dólar index, que é a pontuação que mostra o valor do dólar frente a outras moedas pelo mundo, esse continua em queda. A gente vai rever agora a pontuação do dólar frente a esta cesta de moedas pelo mundo, que mostra, portanto, uma tendência nos últimos dias. No dia 22 de maio, o dólar index estava
em 96,88 pontos. Já no dia 29 do mês, subia para 97,86. No dia 6 de junho, o dólar index voltava a cair, recuando para 96,59 pontos. No dia 9 de junho, fechava 97,94 e na data atual, 12 do mês, cotação do dólar index, ou seja, a pontuação está em 97,18 pontos. Apesar dessa oscilação acontecendo aí nos últimos períodos, a pontuação abaixo de 100 é já considerada baixa para o dólar frente a essa cesta de moedas fortes também em todo o mundo. Aqui no Brasil, o dólar comercial vem operando em movimento contrário, em movimento de alta, em especial devido ao cenário político nacional bastante conturbado nas últimas semanas. Atualmente, o mercado opera na expectativa pela reunião do PSDB, que vai decidir se continua na base governista, depois que o presidente Michel Temer foi, na semana passada, absolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, frente ao julgamento da chapa Dilma Temer. Dólar comercial encerrava a semana passada cotado no Brasil a R$ 3,29. Abriu essa segunda-feira operando em queda, estava há pouco a R$ 3,27, mas logo mudou o rumo dos negócios, chegava a R$ 3,30. Vamos acompanhar como está a cotação neste momento, então. Dólar segue em movimento de alta, a alta é de agora de 0,21%, com a moeda sendo cotada quase a R$ 3,30, neste momento a R$ 3,29 mais 8. Moeda norte-americana mais forte no Brasil, isso representa recuperação para os valores de diversos produtos, entre eles o da soja negociado em reais. Vamos ver agora como é que vem o valor da soja negociada no Porto do Brasil e por que tem essa influência toda do dólar sobre o preço. Vamos ver aqui que em 6 dias temos recuperação para a soja negociada no Porto de Paranaguá. Nós tínhamos no dia 5 de junho o valor de R$ 69,20, no dia 6 subia de leve para R$ 69,50, voltava a subir no dia 7 para R$ 69,70, no dia 8 de junho R$ 70,00, no dia 9, na última sexta-feira, chegava a R$ 70,50, há pouco vinha precificada para esse dia 12, para essa segunda-feira, a R$ 70,50, mas com viés de alta. Nos últimos 6 dias, 1,89% de alta. Observe que o valor pago, a proposta paga por soja no Porto de Paranaguá, ela se elevou quase todos os dias. Isso ocorreu principalmente por conta do dólar. No Porto de Santos, o valor pago pela saca da soja também subiu nos últimos dias. Vamos acompanhar na tela, então, o valor médio pago por cada saca na semana passada e como que essa semana abre. Segunda-feira da semana passada, dia 5 de junho, o valor era de R$ 69,00 a saca. Na terça, dia 6, foi para R$ 69,60 e na quarta, dia 7, para casa dos R$ 70,00. Na quinta-feira, a soja no Porto de Santos subia para R$ 70,30 e encerrava a semana no dia 9, cotada a R$ 70,50 a saca. Esta semana abre também mantendo esta cotação, já elevada em R$ 70,50, mostrando ganhos, portanto, de R$ 1,50 no acumulado de 6 dias úteis. Você confere agora cotações da soja no Brasil, mas em cada estado produtor. Atenção! E lembra daquela frase que o Agricultura BR trouxe, que o relatório de oferta e demanda para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apresentado normalmente em junho e julho, não são tão relevantes quanto aqueles apresentados em agosto, que serão apresentados em agosto e setembro, porque esses sim terão uma definição um pouco mais forte em relação à safra, principalmente norte-americana, e já um indicativo melhor do que deve acontecer com a produção de grãos no mundo todo.
Mas mesmo assim, esse relatório trouxe mudanças em torno da produção norte-americana de soja. Por exemplo, a produção ela foi reduzida em 900 mil toneladas, enquanto que os estoques norte-americanos de soja foram vistos maiores, em 400 mil toneladas, de acordo com os números apresentados nesta última sexta-feira. Vamos ver esses dados, como é que está a safra norte-americana 17-18. Observe que a produção agora é estimada em 115 milhões de toneladas, os estoques em 13.480.000 toneladas, enquanto as exportações norte-americanas podem chegar a 58.510.000 toneladas da oleaginosa. E o principal elemento agora tem sido o clima, ele que vai determinar a safra norte-americana do grão. A situação tem indicado um clima mais seco agora, que melhora em relação a um clima úmido que perdurou durante algum período nos Estados Unidos. O clima por lá foi difícil no início da fase de plantio, mas agora as lavouras já apresentam boas condições. Vamos saber com a Nadiara, da Somar Meteorologia, qual a previsão do tempo para lá nos próximos dias. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Apesar de algumas áreas dos Estados Unidos ainda apresentarem atraso no plantio de grãos, principalmente os estados que estão mais ao norte, agora as condições de clima passam a ser mais favoráveis, porque durante o verão, que normalmente é seco e com ondas de calor intensas, neste ano a gente espera que a estação seja mais úmida sobre os Estados Unidos, então diminui o risco para estiagens regionalizadas que possam prejudicar a safra de grãos. Agora, para os próximos períodos, não há previsão para grandes extremos de precipitação a ponto de trazer transtornos, mas a chuva vai continuar ainda de forma bem regular. Agora, ao longo desses próximos 5 dias, já há previsão de chuva abrangente aqui sobre o meio oeste americano. A chuva ela não deve vir com tanta intensidade, mas em alguns momentos pode paralisar momentaneamente as atividades de plantio de grãos. O índice de chuva deve variar de 15 até 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Quanto às temperaturas, nas próximas madrugadas, temperaturas bem mais amenas, com mínimas que variam de 17 a 19 graus. Então, uma temperatura já a ponto ideal para tanto o plantio como também para o desenvolvimento das lavouras. O ideal são temperaturas acima de 10 graus, então a temperatura já está bem mais elevada que isso. Durante as tardes, as temperaturas seguem também em elevação e ultrapassam os 30 graus, principalmente nas áreas mais ao sul do cinturão produtor de grãos. No decorrer do segundo período, do dia 17 ao dia 22, agora do mês de junho, mais uma vez tem previsão de chuva abrangente sobre boa parte dos estados produtores. Só que desta vez o volume de água será ainda menor, variando em torno de 5 milímetros na maior parte aqui do meio oeste americano. Neste período, as madrugadas terão temperaturas mínimas variando de 15 a 18 graus na maior parte das áreas. Apenas no extremo norte do cinturão produtor de grãos é que a temperatura fica um pouco mais baixa. E durante as tardes, o calor continua predominando, ainda com temperaturas próximas ou ultrapassando os 30 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Situação climática nos Estados Unidos que é fundamental em relação ao desenvolvimento da safra deles. Isso impacta diretamente nos negócios dos produtores aqui do Brasil. O preço acaba sendo influenciado diretamente por conta dessa expectativa maior ou menor graças ao clima. Aliás, Estados Unidos, que na safra, que para eles é a chamada safra velha, 16-17, continuam com vendas. Os norte-americanos vendem até o final desse mês ainda a temporada 16-17 e nesta segunda-feira, dia 12 de junho, teve novas vendas avulsas confirmadas. Vamos ver o volume que chegou a 130 mil toneladas para destino não declarado, campanha ainda da temporada 16-17, fator positivo em relação à chamada safra velha norte-americana. Mas o fator que realmente influencia os negócios tem sido o clima e como que essa chuva vai ser maior ou menor sobre as áreas de produção dos Estados Unidos. Hoje, mais cedo, quando os negócios abriam em Chicago, a soja chegava a perder 1%. Vamos ver os valores de negociação agora. Temos aqui os negócios para a posição de julho a 9 dólares 38 centes o bushel, perdendo, mas perdendo menos, agora com queda de 0,37%. Já a posição de agosto é negociada a 9 dólares 42 centes o bushel, com queda de 0,31%. Setembro, recuo de 0,31 a 9 dólares 42 centes mais 50 o bushel. E novembro, queda de 0,52% a 9 dólares 43 centes mais 25 por bushel. Esses são os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Neste momento, com recuo, mas um recuo um pouco menor, queda de 0,30% em média nas posições de mais curto prazo.
E nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre milho. Você vai ver que Mato Grosso do Sul só deve dar início à colheita do milho de segunda safra na segunda quinzena desse mês. Você também pode participar do programa, então mande a sua mensagem, sua pergunta, o que você quer ver no programa para o 67 99 656 2266. Esse é o número do WhatsApp do Agricultura BR. Você manda a sua mensagem, foto, vídeo da sua produção, que nós vamos ter o maior prazer em receber por aqui. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta, vamos falar agora os destaques do milho pelo Brasil. Enquanto a colheita do milho de segunda safra começou na segunda quinzena do mês de maio em alguns estados produtores, como no Paraná e no Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul as atividades só devem dar início na segunda quinzena deste mês de junho. As informações constam na circular técnica do SIGA-MS, que é um projeto da ProSoja de Mato Grosso do Sul que faz o acompanhamento de safra. As atividades devem começar pela fronteira sul. Sul-fronteira, a segunda quinzena de junho, portanto, deve dar início às atividades de colheita do milho de segunda safra. As regiões norte, centro-norte e centro do estado devem dar início no final do mês de junho. A gente pode mudar a tela para trazer em destaque agora a previsão de colheita em outras regiões de Mato Grosso do Sul. Regiões sudoeste, sudeste e sul devem começar a colher o milho no início do mês de julho e o município de Bonito apenas no final daquele mês. De acordo com o SIGA-MS, a condição das lavouras é boa, o clima tem sido favorável e, com isso, o potencial produtivo é muito positivo. Em relação às pragas, ervas daninhas e também doenças, o controle tem sido feito. O que chama atenção, no entanto, é a comercialização do milho no estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com a Granos Corretora, até o dia 5 de junho, veja o quanto do milho da safra havia sido comercializado, apenas cerca de 15%, um atraso de 35 pontos percentuais em relação ao que a safra anterior tinha sido negociada até a data 5 de junho de 2016, quando chegava a 50%. Já em relação ao preço, de acordo com a Granos Corretora, cada saca vem sendo negociada no estado hoje em dia, em média, por R$ 19,10. Bom, falando em Mato Grosso do Sul, vamos saber então sobre a região centro-oeste como um todo no que diz respeito ao clima. Temperatura tem sido baixa nas madrugadas e o clima bastante seco nos últimos períodos. Vamos saber agora com a Nadiara como deve ficar o clima em uma previsão estendida para a região. Durante esse último final de semana, o destaque sobre o centro-oeste do Brasil foi o declínio acentuado da temperatura, principalmente em Mato Grosso do Sul. Agora, para esta semana, as temperaturas já não ficam tão baixas, mas teremos o retorno das chuvas para algumas áreas produtoras. O estado de Mato Grosso do Sul apresenta os melhores níveis de umidade no solo, principalmente na metade sul do estado, onde esse nível chega até 100%. No entanto, no interior mato-grossense e norte de Goiás, a situação já é bem mais crítica. Por causa da diminuição da chuva, a umidade do solo entrou em declínio e os níveis já chegam a apenas 10% nas áreas mais avermelhadas do mapa. Agora, para esta semana, a expectativa de retorno das chuvas, principalmente para Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. O volume de água não será tão intenso, mas ainda assim beneficia áreas produtoras de milho segunda safra, porque essa chuva ainda mantém os bons níveis de umidade no solo naquelas áreas que já estão mais encharcadas. Aqui sobre Mato Grosso e norte de Goiás, regiões que estão com solo mais seco, não tem previsão de chuva significativa para este período. No decorrer do segundo período, que vai do dia 17 até o dia 22, agora do mês de junho, a expectativa é de tempo mais seco em grande parte do centro-oeste. Isso beneficia as atividades no campo, principalmente cuidados com as lavouras de algodão e a colheita do milho segunda safra, naquelas áreas que já iniciaram as atividades. No decorrer do terceiro período, entre os dias 22 e 27, mais uma vez, tempo bastante seco sobre os 3 estados da região central e também sobre o Distrito Federal. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E por aqui o Agricultura BR traz agora os destaques em relação ao que vem acontecendo no mercado futuro brasileiro de milho. Você acompanha conosco aqui então os dados. Temos aqui milho negociado na Bolsa, posição de setembro tem negócios, tem 3.340 contratos negociados a R$ 27,17 a saca de 60 quilos. A queda no momento é de 1,27%. Novembro também tem negócios, muito poucos, 270 contratos negociados a R$ 28,00
R$ a saca de 60 quilos, com queda de 1,48%. Assim vêm os negócios com milho na Bolsa de São Paulo. Por aqui, a Agricultura BR destaca agora um dos fatores que foram apresentados na sexta-feira pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que para o Brasil é extremamente importante. Os 97 milhões de toneladas de milho estimados pelo órgão norte-americano para a produção no Brasil. Esse número vem exatamente em linha com o que, um dia antes, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tinha estimado. Aliás, o IBGE estimou em 96 milhões 950 mil toneladas, o que podemos considerar 97 milhões. A diferença continua sendo a estimativa de exportação pelo Departamento norte-americano, que acredita em 34 milhões de toneladas, tanto para a temporada 16-17 quanto também para 17-18. Vamos rever esses dados, esses números. Agora, nós temos aqui na cor verde a temporada 16-17, na vermelha a 17-18. Observe que nós temos aqui, em abril, eram estimados 93 milhões e 500 mil toneladas de milho a serem produzidas no Brasil. Em maio, 96 milhões de toneladas, subiu bem, subiu aqui 2 milhões e 500 mil toneladas entre abril e maio, e sobe entre maio e junho mais 1 milhão de toneladas, chegando a 97 milhões de toneladas a estimativa de produção de milho no Brasil. Já na cor vermelha, você vê os dados em relação ao que o Departamento de Agricultura norte-americano acredita da produção nacional de milho. E aqui você observa que são 95 milhões de toneladas de milho. É importante lembrar que ainda é bastante cedo ainda para falar da temporada 16-17 de milho no Brasil, mas os norte-americanos acreditam que vem num número também igualmente elevado. Vamos mostrar agora as exportações, que as exportações norte-americanas, elas são estimadas de uma maneira mais elevada para o Brasil. A 15-16, o Brasil exportou bem menos por conta da quebra da safra, foram 14 milhões de toneladas. Já na cor vermelha tem a 16-17. Em abril eram estimados 32 milhões de toneladas, maio e junho para a temporada 16-17, 34 milhões de toneladas de milho eram estimadas para exportação pelo Brasil. Maio e junho, já para falando da temporada 17-18, na cor amarela, é estimado também 34 milhões de toneladas. Os norte-americanos acreditam numa participação maior do Brasil na exportação ou no mercado internacional de milho já a partir dessa temporada 16-17. E ainda falando de milho aqui no Agricultura BR, um fator que chamou bastante atenção também em relação a esse relatório de oferta e demanda apresentado na sexta-feira do dia 9 de junho em torno do milho, fica por conta da temporada 17-18 e a visão que os norte-americanos têm de uma certa estabilidade para a produção brasileira, que de acordo com eles vai produzir 97 milhões de toneladas na 16-17 e na 17-18 deve produzir 95 milhões de toneladas. Então bem estável em relação à safra anterior. Em relação à Argentina também, os norte-americanos acreditam numa ampliação da produção argentina de milho, que pode chegar na próxima temporada a 40 milhões de toneladas. Além disso, a redução também na safra norte-americana. Observe aqui os dados, nós temos aqui a Argentina com 40 milhões de toneladas, é uma estimativa mais alta do que a produção 16-17, que já vinha em elevação. Nós temos aqui o Brasil com 95 milhões de toneladas, uma estimativa que é muito longe ainda
ainda do que vai ser, que pode se pensar ainda para a produção brasileira, mas mesmo assim traz um número muito parecido com o que eles estão apontando para a produção 16-17, que é de 97 milhões de toneladas. Os Estados Unidos não, eles caem bastante, caem para 357 milhões 270 mil toneladas, uma vez que os norte-americanos reduziram bem a sua área de cultivo com cereal e o mundo inteiro com uma produção de 1.033.660.000 toneladas de milho. É isso que se espera em relação à produção internacional de milho, de acordo com os dados apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano nesta última sexta-feira. Vamos ver agora os números separados só para o mundo todo. Então, a produção, exportação e estoque. Vamos ver esses dados aqui. Nós trazemos aqui os números que mostram a produção, como você já sabe, em 1.033.660.000 toneladas, as exportações estimadas em 152.910.000 toneladas, com estoques internacionais em 194 milhões de toneladas. Essa situação representa uma queda na produção internacional de milho, depois de 2 temporadas em elevação, principalmente por conta dos Estados Unidos, uma exportação em linha com aquilo que acontecia na temporada passada e um estoque também mostrando aí os números internacionais para o milho. E falando em milho no cenário internacional, vamos dar uma olhadinha em como o cereal vem cotado hoje na Bolsa de Chicago. Veja conosco na sua tela que os negócios vêm em queda, uma queda expressiva hoje, superior a 2%. Milho para entrega em julho vem cotado a $3,79 mais 25 por bushel, uma baixa de 2,19%. A posição de setembro cai 2,14%, vem cotada agora a $3,87 mais 25. Dezembro opera a $3,97 mais 75 por bushel, com queda também superior a 2%. E o milho para entrega em março do ano que vem a $4,06 mais 50 por bushel, este com uma queda de 1,98%. A gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto é café. Você vai saber como está a exportação do grão pelo Brasil. Ainda hoje você tem mais informações a respeito de soja, principalmente no cenário internacional. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. O assunto é café no Agricultura BR e principalmente os dados apresentados nesta última sexta-feira pelo Conselho Nacional dos Exportadores do Produto, o chamado Secafé. O Secafé aposta numa recuperação a partir desse mês de junho, o que deve ser o indicativo de um segundo semestre um pouco mais forte em relação aos embarques brasileiros de cafés. Entretanto, esses embarques, apesar de ter realmente e acontecer tradicionalmente na segunda metade do ano uma exportação, um embarque mais forte do produto, ele não deve ser o suficiente para compensar a movimentação mais fraca que se teve no primeiro semestre e principalmente igualar aos embarques da safra anterior. Safra anterior que chegou a embarques de 35 milhões de sacas do produto. A variação esperada em relação à safra agora, ela é menor. E para que consiga ter uma situação talvez um pouco mais favorável em relação a isso, teria que compensar no mês de junho embarques que entre o que aconteceu entre o período passado, entre julho e também maio desse ano, julho do ano passado e maio deste ano, teria que compensar uma queda, um déficit aí de quase 1,8% nos embarques nacionais do produto, o que fica bem distante da realidade pelo que nós temos acompanhado. Vamos aos números então? Temos aqui o que aconteceu na temporada 15-16, 35 milhões de sacas foram embarcadas e aqui a expectativa do que deve ocorrer em relação a 16-17, 33.200.000 sacas é a expectativa mínima e você observa que há pouca variação. A máxima chega a 33.400.000 sacas. Tem que acontecer realmente nesse mês de junho alguma coisa para reverter esse déficit de 1,7% no acumulado de sacas. Até o mês de maio, o acumulado apontava para 27 milhões de sacas embarcadas pelas tradings que operam com café no Brasil.
Por aqui a gente segue falando de café, mas agora dentro do quadro Agricultura BR Responde. A dúvida de telespectadores do Agricultura BR, é claro, é em relação ao clima. Safra de café do Brasil está sendo colhida, as atividades de secagem também acontecem por todo o país. Produtores, é claro, querem saber sobre o tempo, vamos saber quem traz essa dúvida para a gente. Hoje são duas, ambas vindas do estado de Rondônia. Uma delas é a Rosilda Henke, de Cacoal. Escreve o seguinte: gostaria de saber a previsão do tempo na região de Cacoal, Rondônia. Já já a gente fala, Rosilda. Pode mudar a tela agora porque temos outra participação também de Cacoal em Rondônia, é do Rafael Cora. Gostaria de saber a previsão de chuva para o mês de julho para a florada do café. Produtores preocupados com a atividade da atual safra, mas também já de olho, Fabiano, lá para frente. Quem traz as informações é a Nadiara. Respondendo aos nossos telespectadores de Cacoal, em Rondônia, por enquanto as chuvas estão diminuindo na metade sul da região norte, algo que é bem típico desta época do ano. Enquanto isso, as instabilidades seguem mais concentradas aqui sobre o extremo norte da região, principalmente norte do Amazonas, Roraima, partes do Amapá e norte do Pará. Isso já se reflete na distribuição da umidade no solo. O solo encontra-se bem mais encharcado aqui entre o oeste do Amazonas, Roraima e norte do Pará. Enquanto isso, na metade sul da região norte, a umidade do solo vem declinando, inclusive na região de Cacoal, que fica nesta área do mapa. O nível de umidade no solo já varia de 20% a apenas 30%. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de tempo mais seco sobre toda a metade sul da região norte, incluindo todo o estado de Rondônia. Enquanto isso, segue chovendo mais sobre a faixa norte, especialmente entre Roraima, norte do Amazonas, Pará e partes do Amapá. No decorrer do segundo período, a situação não muda muito, a chuva se intensifica mais sobre Roraima e o tempo seco fica concentrado aqui na metade sul da região norte. O estado de Rondônia passa por mais um período de tempo bastante seco, mas isso é favorável principalmente para as atividades de colheita do café Conilon. No decorrer do terceiro período, a mesma condição, a distribuição da chuva não muda. Vai chover bastante sobre o estado de Roraima e na metade sul da região norte, incluindo todo o estado de Rondônia, a expectativa é de tempo firme. Durante o mês de julho, a situação não deve mudar muito, porque o mês de julho normalmente é um mês mais seco sobre a faixa sul da região norte, e a expectativa é que para este ano a chuva até fique abaixo do que é normal para a época do ano, em especial sobre o estado de Rondônia. Aí a Nadiara Pereira respondendo aos telespectadores do estado de Rondônia que estão questionando aí a questão do clima, estão preocupados ali com o desenvolvimento da florada do café, e você pode participar também. Você pode participar mandando a sua dúvida, aquilo que você quer saber, pode ser climático, pode ser de mercado, pode ser de produção da cultura, pode mandar para o Facebook, para o Twitter, para o e-mail e também para o WhatsApp. O número é 67996562266. Esse foi o quadro Agricultura BR Responde. E o deputado federal Evair de Mello, sempre atento às necessidades do setor produtivo do café aqui no Brasil, propôs a suspensão das normas do Ministério da Agricultura que autorizaram a importação de café arábica do Peru e de café Conilon do Vietnã. Essa situação ela foi pedida por conta do setor industrial que se disse desabastecido e, portanto, o governo federal abriu essa possibilidade da importação acontecer. No caso do café Conilon, a possibilidade por meio dos sistemas de drawback, onde o importador pode comprar esse produto, no caso o café Conilon do Vietnã, sem tarifas, mas desde que ele seja utilizado na industrialização de produtos que serão exportados. Essa situação trouxe muita preocupação ao setor produtivo do café aqui do Brasil, que se viu em uma situação podendo perder mercado dentro do próprio país. Com isso, o deputado Evair de Mello, portanto, propôs esses dois projetos que pedem a suspensão dessas autorizações já dadas pelo Ministério da Agricultura. Os projetos são os seguintes: projeto de lei 383 de 2016, referente à suspensão da importação do café arábica do Peru, e o projeto de lei 586 de 2017, em relação à suspensão da importação do grão Conilon pelo país Vietnã. O primeiro passo
a favor dessa suspensão já foi dado. Ele aconteceu na quarta-feira da semana passada, no dia 7 de junho, onde, na ocasião, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania já aprovou ambos os projetos. O texto agora segue para apreciação na Câmara Federal e depois no Senado. Depois dessas dois próximos passos, aí a gente vai ter um resultado sobre essa proposta do deputado. Vamos às informações agora do mercado de café arábica aqui no Brasil, tomando como base o setor de São Paulo. As informações são apuradas pelo CPEA. A gente vê o mercado oscilando nos últimos dias, sendo que o fim da semana passada foi com uma tendência positiva. No dia 9 de junho, sexta-feira passada, a saca de 60 quilos do grão no estado de São Paulo, tomando como base o café arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor, fechou a semana cotada a R$ 452,53. Ainda assim, apesar desses 2 dias de alta, ali que a gente viu acontecendo, o preço do arábica neste mês de junho ainda registra perdas em relação ao mês anterior, a queda de 0,11%. A gente segue falando sobre o mercado do café arábica, mas agora no cenário internacional. Isso porque a Colômbia, grande exportador da variedade no mundo e que concorre diretamente com o Brasil, perdeu posição no ranking dos maiores exportadores do grão no mês de abril. Perdeu o segundo lugar para Honduras. Os dados são da Organização Internacional do Café, que trouxe neste mês de junho os números referentes ao mês de abril. Vamos a eles então. Você de casa acompanhe conosco na sua tela o ranking dos maiores exportadores de café arábica do mundo em abril deste ano. O Brasil, é claro, ele lidera, maior produtor da variedade e também maior exportador dela no mundo. Em abril, enviou ao exterior 1.840.000 sacas de 60 quilos. Honduras, que normalmente ficava em terceiro lugar, passou à frente da Colômbia e fechou o mês com 930.000 sacas de 60 quilos enviadas ao exterior. A Colômbia, por sua vez, perdeu posição. Sempre liderava essa segunda posição e agora caiu para terceiro com 880.000 sacas de 60 quilos. Honduras está aí mais um país para a gente ficar de olho. Esses 3 países juntos somaram 68% de todos os embarques de café arábica que o mundo fez neste mês de abril. Vamos saber como é que vem então os valores negociados em Nova York, referência para esses 3 exportadores, principalmente aqui no Brasil. Temos hoje aqui os negócios com alta de cerca de 0,5% na posição de mais curto prazo. Posição de julho vem a $1,27 a libra peso, com alta de 0,55%. Setembro, $1,29 mais 45 a libra peso, elevação de 0,46%. Posição de dezembro com alta de 0,49%. $1,33 por libra peso, em um dia em que o dólar está em quase 3,30. Isso deve trazer uma expectativa aí de algumas comercializações maiores por parte de produtores brasileiros. E veja no próximo bloco que arrozeiros do Rio Grande do Sul, eles sinalizam uma mudança de postura para a próxima safra. Vai ver também que a produção mundial de soja na temporada 17 e 18 deve ter um recuo de 7 milhões de toneladas frente à safra anterior. Nós vamos para o intervalo e voltamos já com essas e outras informações. Produtores de arroz de diversas partes do Rio Grande do Sul estiveram reunidos na última sexta-feira, dia 9 de junho, no Sindicato Rural de Santa Maria,
para decidir o futuro da atividade. A reunião mostrou que os arrozeiros estão sinalizando uma mudança de postura para a próxima safra. De acordo com a Farsul, a Federação de Agricultura do Estado, foi unânime entre os produtores a afirmação de que a produção do arroz está deficitária, ou seja, dando prejuízo, e que os atuais preços são desestimulantes para o plantio da nova temporada. Com isso, os participantes do encontro concluíram que na safra 17/18 somente irão plantar nas áreas mais rentáveis, de maior potencial produtivo e de menor custo. Além desta decisão, outros assuntos que dificultam a manutenção da atividade também foram debatidos, como os descontos excessivos realizados pelas indústrias beneficiadoras sobre uma variedade específica do grão, a redução do acesso ao crédito oficial e também o custo elevado de ICMS, que dificulta a venda do cereal para fora do estado. Por fim, sobre o atual sistema de financiamento da safra de arroz, que estabelece contratos para aquisição de insumos sem preços pré-fixados, a Farsul diz que os produtores chegaram à conclusão de que ele não serve mais e só levará os produtores à falência total e também à desestruturação da cadeia produtiva do arroz no estado gaúcho. Vamos falar então sobre os preços recebidos pelo grão no estado, de acordo com a apuração do CPEA. A gente acompanha na tela que a cotação está na casa dos R$ 39,00 a saca. A semana passada encerrou com o valor de R$ 39,28. O valor já mostra redução em relação ao fechamento do mês passado. O Paraná registrou neste sábado o dia mais frio do ano. Algumas regiões chegaram a temperaturas abaixo de zero, como é o caso do município de Guarapuava, no centro-sul, que registrou temperatura de 0,3 graus negativos. Houve registro de geadas em intensidades diferentes, dependendo da região. De acordo com informações, no entanto, ainda não há relato de perdas significativas. Os produtores, mesmo assim, precisam ficar alertas, porque o inverno deve chegar em breve, na próxima semana, em menos de 10 dias. De acordo ainda com informações do Instituto do Clima, lá do estado do Paraná, há a previsão de geadas nos próximos dias. Vamos saber mais detalhes agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia. Durante a última semana, a passagem de uma frente fria pelo sul do Brasil trouxe temporais e transtornos. E, posteriormente, o avanço de uma massa de ar polar derrubou as temperaturas. Tivemos ocorrência de neve durante a sexta-feira e, no final de semana, com tempo mais aberto, houve ocorrência de geadas em algumas áreas do sul do Brasil. Nesta semana, o frio continua, mas diminui o risco por ocorrência de geadas. E, por outro lado, o tempo mais firme vai beneficiar as atividades no campo. Por enquanto, o solo encontra-se bastante úmido nos 3 estados da região. O nível de umidade no solo chega até 100% devido às chuvas fortes dos últimos períodos. Agora, para esta semana, se chover, vai ser de forma bem isolada e com baixo acumulado entre o leste e norte paranaense. É uma chuva que não chega a impactar nas atividades no campo. E nas demais áreas do sul do Brasil, a previsão é de tempo seco, que vai beneficiar especialmente o plantio das culturas de inverno. E também em algumas áreas beneficia a colheita do feijão, e especialmente no Paraná também a colheita do milho segunda safra. Durante as próximas madrugadas vai continuar fazendo frio, mas o frio mais intenso atinge preferencialmente áreas de serra, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e também algumas áreas de Planalto do Paraná, onde ainda há risco para geadas, mas de forma bem isolada, porque a temperatura ainda chega por volta de 2 graus. Nas demais regiões, apesar do frio intenso, não há risco para ocorrência de geadas. A temperatura fica um pouco abaixo dos 10 graus nessas próximas madrugadas. No segundo período, entre os dias 17 e 22 de junho, a chuva retorna para o sul do Brasil de forma um pouco mais abrangente. Só que é uma chuva de baixo volume acumulado, então o potencial para transtornos é muito baixo. É uma chuva que não deve ter tanta intensidade como nos últimos eventos. O volume de água mal ultrapassa 15 milímetros nas áreas mais atingidas. E no norte paranaense, neste período, a expectativa é de tempo mais seco. No decorrer das madrugadas, vai continuar fazendo frio, mas o frio diminui principalmente entre Santa Catarina e Paraná.
Paraná. O frio mais intenso deve ser registrado aqui na região de Campanha, nas áreas mais próximas à fronteira com o Uruguai. E por enquanto, neste período, a expectativa é de temperaturas que não sejam tão baixas a ponto de provocar geadas. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Até lá, Nadiara Pereira. Por aqui o assunto é a soja no cenário internacional e o Agricultura BR destaca os números para a produção mundial de soja. A produção mundial de soja na temporada 2017-2018, que deve ter uma redução na ordem de 7 milhões de toneladas frente a 16-17. Vamos aos dados? Nós trazemos aqui os números que mostram os principais produtores comerciais do mundo. Nós temos aqui a Argentina, terceiro maior produtor do mundo, Brasil, 107 milhões, é o segundo maior produtor mundial de soja. Estados Unidos, que é o maior produtor de soja do mundo, com 115 milhões. Paraguai é o quinto maior produtor, mas é o quarto maior produtor comercial, com 9 milhões e 400 mil toneladas. O mundo inteiro deve produzir 344 milhões 670 mil toneladas. Esse número de 344 milhões 670 mil são 7 milhões de toneladas a menos, pelo menos na previsão, daquilo que se deve ter de produção final na temporada 16-17. Então, cai a produção. E se cai a produção, por outro lado, sobem as exportações de soja na temporada 17-18. A produção deve ser maior. Observe aqui os dados mostrando os maiores, a situação da produção internacional com a exportação e também os estoques. Produção, como você já sabe, 344 milhões 670 mil. As exportações subindo para 149 milhões e 60 mil toneladas, enquanto que os estoques internacionais vêm muito próximos àquilo que se tinha na 16-17. 92 milhões 220 mil toneladas é o que se tem dos números que foram apresentados pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Em resumo, a próxima temporada deve ter uma produção ligeiramente menor, 7 milhões de toneladas menor internacional, com exportações maiores. Por aqui a gente está nos minutinhos finais do Agricultura BR com um pouquinho mais de informação sobre o mercado para você. Trazendo aqui aqueles destaques do início do programa, questão climática nos Estados Unidos e o calor, e principalmente a previsão de chuvas, que não é muito boa, estão dando um tom diferente em relação aos negócios em Chicago. Acontece que nesse final de semana houve uma previsão melhor de chuvas para os norte-americanos. Vamos saber como é que Chicago vem agora. Chicago, que vinha com queda de 0,30, agora aumenta a queda. Posição de julho perde 0,87% a 9 dólares e 33 centes o bushel, agosto 9,37, setembro também, e a posição de novembro perde mais, perde 1% agora a 9 dólares e 38 centes por bushel, queda de 1%. Lembrando que ainda hoje temos o relatório de acompanhamento de lavouras logo às 17 horas no horário de Brasília, que mostra como é que está o desempenho, o desenvolvimento da safra norte-americana. Para a gente encerrar, vamos à cotação do dólar aqui no Brasil, que hoje mais cedo ele vinha subindo frente ao fechamento da semana passada, chegava até a 3,30. Vamos acompanhar os negócios de agora então, porque o dólar segue subindo e agora passa dos 3,30, vem cotado a R$ 3,31 mais 6, é uma alta de 0,75% no momento. Dólar comercial, portanto, refletindo todo o conturbado cenário político nacional dos últimos dias. Bom, essa edição vai ficando por aqui. A você que esteve conosco, obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde, até mais, às 17h20.